Graça e paz, tudo bem com você? Bom, nós estamos lendo Gênesis 3, nós paramos no versículo 13, onde nós estamos aqui aprendendo um pouco mais sobre a queda, né? Sobre quando Adão e Eva pecaram. Então nós vamos dar sequência hoje. Pegue sua Bíblia, nós vamos começar a nossa leitura em Gênesis 3, versículo 14. Amém? Então pegue a sua Bíblia e vamos começar. Nós já falamos aqui sobre tudo o que aconteceu. Eva foi enganada pela serpente, viu o fruto, desejou e tomou o fruto e deu a seu marido. O seu marido, ele não se impôs ali, ele não se posicionou e ele apenas comeu o fruto. E aí no versículo 13 que nós paramos, né? O Senhor pergunta à mulher, o que é isso que você fez? E a mulher responde, a primeira conversa que Deus tem com Eva. E aí nessa primeira conversa, ela só fala o que aconteceu ali. Ela teve várias oportunidades de falar várias coisas para Deus e ela apenas fala, a serpente me enganou e eu comi. E aí agora nós vamos ler no versículo 14. Vem a sentença de Deus aí sobre esse pecado. Nós vamos ler um pouquinho sobre isso hoje. Então o Senhor Deus disse à serpente, por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher lhe disse, aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz a filhos. O seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. E a Adão disse, por ter dado ouvidos à voz da mulher, a voz de sua mulher, e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. Então, nós lemos aí do versículo 14 ao versículo 19, tá? Como eu disse aqui, a gente vai aos pouquinhos aí lendo, entendendo e refletindo sobre isso, sobre a palavra, né? Pedacinho por dia, para que a gente consiga entender melhor aí. Então, aqui no versículo 14, aparece a primeira profecia da vinda de Jesus, da vinda do Messias. Então, aqui fala no versículo 15, Deus amaldiçoa a serpente. Então, aí tem uma diferença. Os três fizeram algo errado, né? A serpente, Satanás que induziu ao pecado, Eva e Adão que caíram na conversa dele. Então, os três fizeram algo de errado, porém tem uma diferença aí. Quando Deus vai dar a sentença, né, assim, do pecado, ele amaldiçoa a serpente. Então, ele amaldiçoa a serpente. Então, maldita serás entre todos os animais e tal, você rastejará, ele amaldiçoa. E aí, no versículo 15, é a primeira profecia da vinda do Messias, que aí vai falar sobre ferir a cabeça e sobre ferir o calcanhar. E aí, eu estudando aqui, eu vi que ferir o calcanhar refere-se aos sofrimentos de Cristo, como uma preparação para a sua ressurreição gloriosa, vitoriosa. Então, quando fala aqui, e você lhe ferirá o calcanhar, fala sobre os sofrimentos dele na cruz, para que depois ele ressuscitasse. E este lhe ferir a cabeça, está lá a referência em Romanos 16, 20, quando fala lá em Romano, ferir a cabeça é um ferimento mortal, ferir o calcanhar não. Então, ferir ao calcanhar se refere aos sofrimentos de Cristo. Ferir a cabeça, ferimento mortal. Está em Romanos 16, 20. O Novo e o Velho Testamento, eles vão se interligando. Então, por isso que é bom a gente estudar aqui junto, para a gente ir aprendendo mais. Não é um Velho Testamento, tudo que passou ficou lá atrás, e o Novo vem com uma coisa nova. Não, um vai confirmando o outro. Então, é muito importante a gente ler sempre baseado nisso. Então, lá no Novo Testamento, em Romanos, tá escrito, né?
E o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Então é a confirmação lá de Gênesis. Este lhe ferirá a cabeça, que está falando sobre Jesus mesmo. Em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Então aqui fica essa confirmação. E aí depois, quando Deus vai falar com Adão e com Eva, né, com o homem e com a mulher, ele já não os amaldiçoa, ele os castiga, é diferente. Ele dá um castigo para Eva. Você passará a ter dor durante o parto, né, e teria conflitos no seu casamento. Então aí ele fala com ela aqui, cadê? Aumentarei muito seus sofrimentos na gravidez, versículo 16. Com dor você dará luz a filhos. O seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. Até então, um preenchia o outro. Agora já existe um governo. Ele vai mandar em você, e você vai ter que se submeter a ele. É isso. Então, ela teria conflitos no seu casamento. E para Adão, Deus disse: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher. Olha como isso é sério, né? Que fica aqui essa reflexão pra gente. Eu tenho falado isso aqui, né, e volto a repetir. Quem a gente tem escutado? Assim, todo momento da nossa vida. Para quem a gente tem dado ouvidos? Olha como é sério isso. Ele recebe a sentença começando dessa forma. Por ter dado ouvidos à sua mulher e ter comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse. Era uma única ordem, lembra que eu falei? Podiam todo, menos isso. Eles podiam todas as coisas, podiam comer todos os frutos, menos esse fruto. Então, por ter dado ouvidos à sua mulher, porque Adão não deu ouvidos à serpente. A serpente sabia em quem chegar. Lembra que eu expliquei aqui? Quando a gente pensa assim na parte do trabalho de Satanás mesmo. Ele sabe em quem chegar para nos fazer, para fazer com que a gente venha a ser seduzido por aquilo. Então, Adão deu ouvidos à sua mulher, que deu ouvidos à serpente. Então, olha como isso é sério. Por ter dado ouvidos à sua mulher e ter comido da árvore que eu disse para não comer, maldita é a terra. Olha só. Então, maldita se tornou a terra por causa de Adão. Então, aí, o castigo de Adão. O trabalho para ele seria sofrido e não prazeroso. Então, olha só. O que o pecado faz com a gente, né? Então, assim, é muito sério isso, assim, né? Para os dias de hoje, a gente precisa trazer tudo para os nossos dias para a gente ir aprendendo aqui como melhorar como pessoas, né? Então, assim, a mulher deu ouvido, a serpente, ela teve dores. Ela passou a ter dores e ela passou a ter conflitos por conta de uma conversa que ela não deveria ter escutado, por conta de um conselho mau, por conta de uma pessoa errada que ela foi procurar. E o homem, por conta de ter escutado essa pessoa que o aconselhou, que foi, no caso, a mulher dele. Então, a mulher ouviu de uma pessoa errada e aconselhou o seu marido. Por ter ouvido a sua esposa, ele teve problemas no seu trabalho. Então, é tudo muito sério isso, sabe? Que a gente possa levar para nossa vida essa reflexão de hoje como algo pesado mesmo. Será que o pecado compensa? Sabe? Será que vale a pena escutar qualquer coisa por aí e acreditar, né? Aqui fala sobre a vinda do Messias, sobre quando ele vai esmagar a cabeça, quando ele esmaga a cabeça de Satanás. Então, é algo muito forte, assim, para nossa vida nos dias de hoje, né? Que nós tenhamos a fortaleza mesmo em Cristo, para nos livrar das armadilhas do inimigo mesmo, sabe? É só em Cristo que nós encontramos salvação, é só em Cristo que nós nos livramos das nossas tentações diárias, porque não adianta dizer que não, todo mundo passa por isso, né? Todo mundo tem tentação todo dia. Todo dia vem uma provação, uma luta, uma coisa para você fugir, uma coisa para você vigiar. Então, que nós tenhamos esse olhar, né? De vigiar mesmo. Vigiar, tomar cuidado com aquilo que a gente tem escutado, com aquilo que a gente tem feito. Lembra que eu falei aqui no começo que nós possamos andar como Cristo andou, ouvir o que ele ouviria, falar como ele falaria, sabe? Andar nos passos de Jesus. Essa é a vontade de Deus para nós. Que o Senhor venha abençoar a nossa vida, nosso dia, e até o próximo, em nome de Jesus.